A geração Y nada mais é do que aqueles que nasceram a partir de 1978, apesar de que alguns autores, alguns teóricos alegam que não, que pode ser a partir dos anos 80. Então é uma diferença apenas conceitual, mas nós seguimos essa questão de a partir de 1978, aqueles que nasceram são os que compõem a geração Y. Então eu acredito que aqui uma grande parte compõe esse grupo. Bom, em primeiro lugar, de onde vem essa questão da geração Y? Nós temos algumas gerações que vieram antes para os estudiosos de marketing. Os tradicionais, aqueles que nasceram até 1945, adoram hierarquia, adoram as normas, o establishment, adoram ser práticos no sentido de que a norma atende a todos os pré-requisitos, então, atendendo à norma, estou dentro daquilo que é estabelecido, que é aguardado. Aí depois de 46, após guerra, a 64, os baby boomers, aqueles que lutaram pela paz, criaram quebras de conceitos, estabeleceram uma nova sensação otimista para o futuro, aquela vamos mudar o planeta, o amor prolifera, aquele ideal todo que surgiu durante essa época. Após veio a geração X, aquela voltada, que eu assim, nasci nessa época, mas não me considero dela. Então, existem aquelas as intersecções que acabam nos colocando um pé cá, outro lá nas gerações. Então, eles querem liberdade de trabalho nas relações, qualidade de vida, equilibrar a vida pessoal e trabalho. Foram muito, assim, são céticos com relação a algumas coisas novas, algumas novidades, não as aceitam de pronto preferem que elas assim, amadureçam para que elas se tornem úteis para o seu dia a dia. Então esse é o perfil dessas gerações que anteciparam os Y, que são os nascidos a partir de 78. Então, os Gen Y, como também são conhecidos carinhosamente, tem sobre eles uma visão de que cresceram com a internet, tiveram uma infância totalmente estável, não respeitam hierarquias do ponto de vista formal e sim do ponto de vista de conhecimento, de liderança, e tem uma facilidade de trabalhar em rede, como foi colocado aqui pela professora Andréa, trabalhar em rede e assimilar novas tecnologias. Muito bem. Então, essas aqui numa pesquisa, e algumas pesquisas que nós fizemos, inclusive ao final vou explicar para vocês como é que vocês vão ter essa pesquisa. Alguns traços são comuns à geração Y, segundo os pesquisadores. Mas eu também quero ouvir a geração Y. Então, daqui a pouco nós vamos colocar a visão deles próprios, ou seja, de alguns de vocês, sobre o que é a geração Y. Então, os traços, segundo os pesquisadores, que a sua grande maioria não pertencem à geração Y, os Gen Y, eles logicamente nasceram nos anos 80 e tiveram, desde o seu primeiro momento, uma percepção de que as pessoas se preocupavam demais com eles. Então, percebe-se que a primeira geração a ter os coquinhos nos carros, não é isso, Paulo? Aquela preocupação toda com segurança, os pais com cuidado, a indústria, por exemplo, alimentícia infantil começou a desenvolver produtos específicos, adequados. Ou seja, eu sou muito bom. Eles começaram a dizer, eu sou importante. Todo mundo está preocupado comigo. Porque esse é o traço. Eu me sinto especial e ao mesmo tempo protegido. Ou seja, eu sou bom. Não é verdade? Por isso, eles são mais confiantes. Eles possuem um traço de confiança um pouquinho maior. Né? Eles acreditam que são muito melhores, que serão muito melhores que seus pais quando chegarem à idade deles. Não, eu nunca vou fazer isso, nunca vou passar por uma situação como essa que meu pai hoje vive, porque eu sei fazer. Então eu sei e entendo com isso. Né? Eu estou vendo alguns sorrisos aqui na plateia, assim, que algumas identificações estão sendo favorecidas. Bom, orientados por comportamentos e atividades em grupo. Facilidade de trabalhar em grupo, de exercer o trabalho compartilhado, em rede, em grupo, muitas vezes tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, que é um traço que as empresas necessitam nos seus profissionais. Saber trabalhar dinamicamente em grupo.
tem aquele que também trabalha em grupo, no entanto não contribui com nada, né? Simplesmente suga, é o contrário. As empresas querem os proativos, aqueles que estão lá trabalhando em grupo, compartilhando, mas efetivamente para os resultados, para a produtividade do negócio da empresa. Então eles têm esse traço também muito forte. Ao mesmo tempo, eles são convencionais. Olha só, uma geração que tende a aceitar os valores transmitidos pelos seus pais. Respeita, de certa forma, ou a sua forma, aquelas orientações que os pais dão. Por exemplo, eu já fui um pouco mais contestadora, minha geração, de repente, foi um pouco mais contestadora, porque a ruptura foi muito grande. Agora não, acho que é uma ruptura mais tranquila, uma coisa mais assimilada, apesar de ainda... porque os pais, muitas vezes, da geração Y, que são a geração X, trabalham com tecnologia, muitas vezes, ou trabalham nessa forma, em rede, em equipe. Então, eles acabam entendendo um pouco mais a linguagem dos seus filhos e vice-versa. Então, pode ser que isso seja resultado disso. Ao mesmo tempo, eles se sentem pressionados. Pressionados por quê? Porque eles têm que fazer tudo ao mesmo tempo, agora. Então, tem que responder a mensagem do MSN, tem que confirmar uma solicitação de amizade no Hi-Fi, se for em Portugal, e no Orkut, se for no Brasil. Então, preciso saber dos meus comentários, como é que eu posso ficar um dia afastado dos meus colegas digitais, dos meus amigos digitais, ao mesmo tempo eu tenho que, de repente, ir a um café, eu preciso namorar, eu preciso estudar, eu preciso exercer uma atividade profissional, ser filho. Então, eles se sentem muito pressionados com todas essas tarefas. De repente, os pais têm culpa, porque uma sensação de que eu não tive, meu filho pode ter, vai ter, então eu vou condicioná-lo a tudo isso. Desde as 6 da manhã até a meia-noite, com agenda rígida, totalmente compartilhada, muitas vezes até compartilhada virtualmente. Né? E focados. Já nos tempos da escola, essa geração pensa seriamente em seu futuro e nas questões relativas à carreira e salário. Então, nas classes, nas turmas que eu fui, algumas das perguntas eram como que era a visão no Brasil da entrada de um profissional da área de marketing no mercado de trabalho. E eu falei, com a mesma visão daqui, a preocupação. Não tem emprego, como é que eu vou ter emprego? E aí, inclusive, nós conversamos em alguns pontos aqui com alguns sobre a questão do empreendedorismo. Já que eu não tenho emprego, então eu vou criar a agência do eu mesmo, ou eu vou criar meu próprio caminho, independente da empresa ou da organização que não queira a minha brilhante presença dentro dela. Porque eu sou, assim, insubstituível. Então, como que as empresas não me dão um emprego? Então eu vou criar e trilhar minha própria carreira, meu próprio negócio. Então isso a gente percebe muito forte nessa geração. Tá? Então essa visão dos teóricos das pesquisas sobre o Gen Y, né? Ou seja, os membros da geração Y. A visão deles é que ela é muito próxima aos pesquisadores, no entanto, eles são mais contundentes. Né? Nós decidimos o nosso caminho, sabemos o que nós queremos, nós sabemos usar e utilizar todas as tecnologias, nós estamos sempre à disposição, nós usamos essas tecnologias ao nosso favor. Então, essa é a visão que os Gen Y têm sobre vocês. Mas aí vem a visão também das empresas. Né? Os pesquisadores têm uma opinião, os próprios Gen Y têm a sua opinião sobre eles mesmos, mas agora vem a opinião das empresas. Então, a hora da pergunta. Quem nasceu aqui a partir de 78 até 95? Olha a vergonha de levantar a mão. Então, grande parte. Como é que é? Não, estou enganado. Ah, bom. Eu fiquei curioso saber como é que ele levantou a mão. Então, quem nasceu de 78 a 95 são os membros da geração Y. Né? Então, aí tem uma perguntinha aqui feita pelas empresas. Por que devo contratar sua geração? Ou, por que um rapaz com 3 tatuagens que ainda vive com sua mãe, poderia ser um fantástico colaborador? Por que eu vou me aproveitar dele? O que minha empresa vai utilizar de conhecimento dele ou da sua força de produtividade? É interessante, né? Essa geração, também conhecida por alguns como geração canguru, é aquela que não sai da casa dos pais. Vive lá às custas, o financiamento dos próprios pais, até por isso os vê como algo ideal, né? Não sei,
parecido com isso. Mas olha só que interessante aqui do lado, um anúncio de um perfil de estagiário de uma empresa, isso foi um jornal do Rio de Janeiro. Eu vou ler para vocês, que de repente a tela está um pouquinho difícil. A Nirameco, empresa de design do Rio, viu, Paulo? Empresa de design do Rio, para acelerar a escolha de estagiário, pede que ele pontue as aptidões. Primeira aptidão. Sei Photoshop, um ponto. Se a pessoa sabe Photoshop, um pontinho. Li o livro de Philip Ness, 4 pontos. Li Robert Brinkhurst, 5 pontos. Conheço o trabalho de Neville Brody, 5 pontos. Agora, se ele quer ter a sua própria empresa de design, e o objetivo dele, estagiado lá na empresa, é sugar tudo que ele sabe, nem que ele tenha que passar 20 horas por dia no escritório, 10 pontos. Então, se vocês estão lá para aprender com eles, sugar tudo que vocês podem deles para desenvolver a própria empresa de design, vocês são os melhores estagiários para essa empresa. Por quê? Vocês vão trabalhar que nem uns malucos, que nem uns doidos, é isso que eles querem, obviamente. E vocês gostam disso, vocês estão trabalhando naquilo que vocês gostam, na proposta que vocês acham uma coisa mais legal, mais interessante para a vossa vida. Essa é a característica do Genilson. De repente, as outras gerações trabalhavam das 8 às 6 e encerravam, aquela coisa de encerrar no expediente, abria outro compartimento no cérebro e ia para casa, para outra atividade e tudo mais. Vocês não, vocês estão o tempo inteiro com as atividades cerebrais focadas em tudo que pode ser interessante para vocês. É esse tipo que a empresa quer. Bom, uma outra pesquisa diz que a relação com a chefia e hierarquia é interessante para a geração Y. Eles acham que mantém uma boa relação com os seus chefes dentro do ambiente de trabalho. Okay? Agora, só 35% alegam ter autonomia para fazer aquelas tarefas que se propõem. Apesar de acharem muito interessante a relação que tem com os chefes, com seus líderes, com seus superiores, eles acham que a sua autonomia é muito baixa, que deveriam ter mais autonomia. Até para ficar mais tempo no videogame, no Farmville, poxa vida, eu tenho que responder os meus posts lá no meu Hi-Fi. Né? Como é que o meu chefe não me deixa, o meu superior hierárquico não deixa? Então, pode ser por esse caminho. Eu extraí uma frasezinha aqui, ó. O jovem da geração Y é educado com a certeza de que pode tudo. Sua autoconfiança é tamanha que ela pode ser, em muitos casos, autodestrutiva. Então, muito cuidado com eu sei tudo, eu faço tudo, eu conheço tudo, porque às vezes isso pode acabar com uma possibilidade, uma porta aberta, alguma outra situação que pode ser vista como uma oportunidade para você. É uma geração, como os dois palestrantes anteriores bem colocaram, uma geração que vive em conexão o tempo inteiro, com seus PDAs, seus telefones móveis conectados a uma rede de internet, sempre à busca de spots gratuitos de internet para poder se conectar e responder as suas mensagens, o tempo inteiro conectados. Então essa é uma característica muito forte da geração Y. Né? E aí tem uma dica também para as empresas. É importante as empresas saberem com que profissional que elas estão lidando ou vão lidar daqui a um tempo. Em primeiro lugar, esse jovem gosta de um ambiente, um local de trabalho e também de estudo com diversão. Não é a diversão irresponsável, é a diversão responsável. Desafios. Adora algo novo, adora receber uma tarefa que para alguns pode ser impossível e para ele é algo interessante, que ele vai enquanto não consegue terminar, ele não se cansa. Criatividade, um ambiente criativo, onde ele possa colocar a sua opinião, as suas habilidades adquiridas na sua história. Oportunidades, tem que ser um ambiente onde ele possa ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros locais, outros ambientes de trabalho, outras ideias, outras opiniões, outras tecnologias. Então, ele tem que estar aberto a essas oportunidades. Eu frisei, inclusive, aqui, ética. O jovem de hoje, ele adora trabalhar para empresas éticas. Aquelas éticas no sentido amplo. Éticas com o seu corpo de colaboradores, de pessoas que trabalham lá dentro. Éticas com a comunidade à qual elas pertencem.
éticas com o meio ambiente no qual ela impacta ou interfere. Então, o sentido amplo da palavra ética, né? E não no sentido apenas ética na transação comercial com os seus clientes, no sentido muito maior. Então, de repente, eu não trabalharia, eu não sou um não fumante, eu de repente não trabalharia na indústria do tabaco. É uma questão minha, né? Não trabalharia nesse tipo. Não quer dizer que não tenho amigos fumantes, é outra percepção, né? Empreendedorismo. Então, essa coisa do empreendedorismo interno, de eu de repente desenvolver uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, e isso ser apoiado pela empresa, e eu assumir com isso a responsabilidade sobre esse produto, sobre essa nova tarefa, sobre essa nova tecnologia. O meu trabalho tem que se misturar ao meu estilo de vida. Isso é uma coisa interessante, principalmente nas empresas de tecnologia, onde elas criam um ambiente de trabalho que parece que é uma extensão da casa do quarto da pessoa, pode levar o cachorro, o papagaio, o peixinho pôr no aquário, aí ele realmente quer, até lá de repente praticar um esporte, ele vai lá para frente da empresa jogar voleibol, sei lá, tem que ter uma ligação com o estilo de vida dessa geração. Diversidade, respeito a qualquer tipo de diversidade, sem entrar em detalhes, tecnologia, muita tecnologia, né? E ter uma missão. Eu sei que eu estou aqui porque eu tenho algo para cumprir. Então, não ser contratado, fica aí, vê se tem alguma coisa para fazer, uma missão estabelecida, tá ok? E olha só, não se motiva a geração Y com troféus, a placa, funcionário do mês, aquela coisa toda. E sim com um ok para uma pergunta do tipo, posso sair mais cedo 30 minutos na sexta-feira se eu cumprir essa tarefa maravilhosamente bem? Então, esses 30 minutinhos de sexta-feira, ele vai se matar a semana inteira para poder ganhar os 30 minutinhos e ser mais cedo para viajar com um amigo, uma namorada, um namorado e por aí vai. Às vezes o troféu ele não liga para aquilo. Ok? Bom, olha só que interessante, as empresas já estão começando a perceber que há essa necessidade de mudança. Desde o processo de contratação das pessoas ligadas a essa geração Y. Além disso, há uma mistura hoje de que aquele que trabalha na empresa também consome os produtos da empresa. Então, ao mesmo tempo que ele é fornecedor dos seus serviços, ele é consumidor dos seus produtos. Então, tem que ter um respeito um pouquinho maior nessa relação.